a proposta. Essa seria a minha pergunta. Eu agradeço, muito obrigada. Caro internauta, entra no ar a 4ª edição de Comunica Entrevista, programa pelas redes sociais que pauta saúde, empreendedorismo, meio ambiente e política. Eu sou Geraldo Andrade e converso com ele, ativista social, educador, vereador eleito com a maior votação da história, pré-candidato a prefeito de Viçosa. Comunica Entrevista, Marcos Nunes. Olá, Marcos. Olá, Geraldo. Olá, caro internauta. É um prazer enorme estar aqui com você e com a sua equipe. Marcos Nunes, como de praxe, a gente começa o programa com a pergunta que tem o objetivo de um raio-x do pré-candidato. Quem é Marcos Nunes? Ô, Geraldo, eu diria que Marcos Nunes, em primeiro lugar, é um homem simples, né? Uma pessoa que apaixonou por Viçosa, depois que aqui esteve. Casei com uma moça que também por aqui esteve, né? Sou casado há 20 anos, tenho 4 filhos. E, digamos assim, Geraldo, você me chama como pré-candidato a prefeito, mas assim, eu não sei nem se eu diria se eu sou um pré-candidato a prefeito, porque nunca, assim como nunca tive o desejo de ser vereador, mas me coloquei como vereador a serviço do povo de Viçosa, se o povo de Viçosa, se as pessoas que me deram suporte também para ser vereador quiserem que eu seja candidato a prefeito, aí eu estaria. Mas sou um homem simples, que estou a serviço do povo, que gostaria de, com muita ética e responsabilidade, assim como faço como vereador, estar fazendo como prefeito de Viçosa, quiçá seja esse o desejo do povo. Já são 10 anos desse segundo retorno a Viçosa, depois de ter estudado na UFV, e a 3ª graduação, agora em Ciências Sociais, pela Universidade Federal de Viçosa. Em relação à relação universidade-cidade tão falada, o que você acha que a UFV poderia contribuir em mais para a assistência social em Viçosa? Eu diria que nós temos, para nós é uma grande dádiva, e para mim também, mas para nós é uma grande dádiva termos a UFV. Eu sempre que necessário, devido à minha atividade profissional, eu corro para a UFV para poder me formar um pouco mais. E assim, como professor, fui lá fazer a graduação de Química e agora, como político, estou lá fazendo Ciências Sociais. Nós precisamos ampliar muito o diálogo cidade-universidade. Aliás, eu acho que isso é vital. O capital intelectual que nós temos na UFV, com pessoas, inclusive, até sem cobrar nada, querem contribuir para a cidade, isso para nós é extremamente importante. O que vem na minha cabeça, o que me passa é o seguinte: assim como o estudante vem para aqui para poder se capacitar tecnicamente, seria muito interessante que ele levasse também de Viçosa uma cidade exemplar, como se ele também tivesse aqui uma formação cidadã. Que ele pudesse ter uma cidadania no trânsito, que ele pudesse ter uma cidadania no comportamento do dia a dia, na questão do barulho, na questão do lazer, na questão da cultura, enfim. Eu acho que é extremamente fácil ampliar esse diálogo e a universidade tem muito a contribuir com essa cidade. Se ela tem a contribuir, se ela quer contribuir, como é o exemplo que a gente vê, eu acho que é só abrir um diálogo, institucionar algo, e eu acho que isso é muito fácil de ser feito. Neste Comunica Entrevista, os técnicos Petrônio Fonseca, do jornal O Popular, e Beatriz Fontes, da revista Cultura Atividades, questionam o entrevistado sobre a violência em Viçosa e seus vários aspectos. Qual a política que seria adotada na futura administração para a proteção das crianças carentes de Viçosa? A falta de segurança pública em Viçosa é grande. Com isso, é crescente a expansão das drogas. E não há uma política definitiva, apesar dos esforços de alguns setores. Mas há muita coisa a fazer. Eu agradeço a participação do Petrônio, e o que eu teria a responder para você, Petrônio, é o seguinte: esse é um problema muito sério, um problema sério a nível de Brasil, mas nós temos, Viçosa tem experimentado fazer ações
que são ações pontuais, e nós precisamos atacar a questão da fonte. E aí, para mim, nós precisamos investir na questão da educação, né? Eu sei que Viçosa tem equipamentos públicos, tem o Conselho Tutelar, tem o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, nós temos 2 CRAS, nós temos os CREAS, que tudo pode contribuir, mas nós estamos de verdade garantindo o direito das nossas crianças? Eu acho que essa é a pergunta, né? E, no meu entender, não. Nós estamos num mundo onde há uma divisão, onde os mais pobres ficam realmente jogados, e aí o poder público ele tem que entrar. E aí, para mim, a palavra de ordem é escola. É escola de tempo integral, é cuidar realmente dessa criança. Enquanto os agentes políticos não olharem de verdade para essa questão, nós vamos continuar produzindo crianças que não conseguem ver a diferença da relação, a percepção que ele tem, inclusive da questão social que ele vive, e aí ele parte para o mundo das drogas. Esse é um problema seríssimo, não é uma questão que um prefeito resolve, mas eu acho que nós precisamos, com seriedade, sentar e resolvermos esse problema. E, como eu já falei, a palavra de ordem para mim é escola. Escola de tempo integral é cuidar dessas crianças o dia inteiro. É isso que nós precisamos fazer, viu, Petrone? Marcos Nunes, neste ano, Viçosa registrou o maior número de todos os tempos de homicídios. Caso você seja eleito, quais serão as medidas adotadas por você para controlar ou acabar com o crime, o tráfico de drogas aqui na cidade? A questão de segurança pública, ela é uma questão que não é de responsabilidade 100% da prefeitura. Então, nós precisamos, por exemplo, pensar como é a ação da Polícia Militar, como é que as coisas estão acontecendo. Eu diria, por exemplo, nós estamos agora numa campanha de Natal, onde nós temos o Olho Vivo e etc. Essa pergunta sobre questões de homicídio, ela vai de encontro à outra pergunta das crianças. Nós precisamos ter políticas públicas para a juventude. Se vocês me perguntarem que política pública que nós temos para garantir a questão da juventude viçosa, eu praticamente não saberia enumerar. Então, é o seguinte, nós precisamos trabalhar a questão do emprego, nós precisamos trabalhar a questão das drogas, e isso aí é uma questão que nós podemos ajudar agora. As ações da Polícia Militar, elas precisam ser revistas. As ações relacionadas a como Viçosa cuida da segurança, ela precisa ser revista. Se eu tenho criança na rua, eu também tenho jovem na rua. Então, o que fazer para poder acabar com isso? Eu acho que nós temos que sentar aí com especialistas na área, ter uma gestão em cima disso, para a gente ver o que a gente resolve. Porque, realmente, tem sido assustador para nós toda essa questão da criminalidade nessa cidade. Vereador, para fazer o seu papel de oposição na Câmara Municipal, qual avaliação o senhor faz do governo Celito? Veja bem, a questão da oposição, ela é apenas digamos assim, um direito ao contraditório. É importante e bom na sociedade nós termos o direito ao contraditório. Então, a gente é oposição, mas não quer dizer que nós somos contra a cidade. Muito pelo contrário, quem acompanha o meu trabalho vê a minha responsabilidade em pautar aquilo que o prefeito coloca e aquilo que Viçosa precisa. Agora, eu, de certa maneira, estou um pouco decepcionado com essa administração, né? A gente esperava mais do Celito, né? Na minha avaliação, o Celito tem feito uma administração que ele maquiou um pouco a cidade com a questão dos semáforos, mas o Celito, infelizmente, ele não tem atacado os pontos cruciais que fazem com que essa cidade tenha os problemas que ela tem. Então, essa é a minha decepção. Eu quero ajudar, não estou lá apenas criticando. Quando eu faço uma crítica, eu pontuo onde tem as soluções, e aí, infelizmente, por exemplo, o semáforo foi uma coisa ótima e muito bem-vinda para a cidade, mas isso não resolve o trânsito da nossa cidade. Qual é, de verdade, o processo, o estudo de mobilidade urbana que o prefeito fez? Ele não fez. Ele está mexendo na questão do trânsito com um olhar apenas nos carros. Isso não basta. Então, a minha crítica vai nesse sentido. Como é que o prefeito realmente tem trabalhado todos os detalhes de saúde, de educação, de trânsito, de agricultura? Eu não vejo ele fazendo
para mim, ele continua fazendo o trivial, que era a minha crítica também ao prefeito Raimundo, apesar de naquela época não ser oposição. Então, Viçosa não está precisando do trivial. Viçosa precisa avançar, porque a nossa cidade está dependendo de ter melhoras e o povo espera isso do agente político e de mais ninguém. Marcos Nunes foi um dos membros da Comissão Especial de Estudos que investigou o caso dos computadores na questão da licitação. A imprensa já divulgou tudo aquilo que realmente foi investigado? Existe alguma coisa que ainda não veio à tona em relação a esse caso? Sim, Geraldo. Tem coisas que ainda não vieram à tona. Aqui eu quero de novo dizer, a questão da corrupção, a questão de fazer coisas erradas, é uma coisa que tem que ser combatida 100%, o tempo inteiro. Né? Não, é algo que tem que ser combatido. Então, o que acontece? Tem mais de um ano que a Prefeitura comprou computadores, né, que foi entregue computadores abaixo daquilo que estava na licitação. Esse problema não foi resolvido e é quem trabalha com esse equipamento que está sendo prejudicado. E na ponta final, quem está sendo prejudicado é a população. Então, é o seguinte, infelizmente, nós precisávamos de uma comissão parlamentar de inquérito, não porque nós estamos querendo fazer política ou fazer coisa ou algo, ou qualquer coisa contra o Celito, mas nós precisávamos ouvir mais. Convido você a participar de Comunico Entrevista. Envie a sua pergunta por e-mail e compartilhe os nossos posts nas redes sociais. Vamos às indagações de alguns populares. O que ele faria para acabar com as filas nos PSF? Quero agradecer ao Fabiano por essa pergunta sobre PSF. E você toca, Fabiano, num assunto extremamente interessante. O PSF ele foi criado como uma atenção básica à saúde, né? Hoje nós temos, Fabiano, para todos os lugares que nós vamos, uma superlotação nos hospitais. A saúde é uma coisa que mexe profundamente com o nosso ser, com a nossa pessoa. Então, um dos problemas da fila, às vezes, do PSF, é o fato das pessoas não saberem que tipo de serviço que o PSF presta. Então, nós precisamos, ele é extremamente necessário. Aliás, uma das ações de um possível governo Marcos Nunes seria exatamente capacitar e, digamos assim, melhorar mais esse equipamento chamado Programa de Saúde da Família, porque ele é extremamente importante, porque ele ataca a questão da saúde lá no nascente, lá onde ele precisa ser feito. Agora, nem tudo um PSF resolve. Então, o PSF ele precisa ser aquele local onde as pessoas vão e, a partir dali, eles sejam encaminhados. E essa questão, Fabiana, é o seguinte, o PSF ele é feito para cerca de 2.000 a 3.000 pessoas. Se está tendo muita fila, nós precisamos verificar com os agentes de saúde que atuam ali naquele ambiente o porquê disso. E, a partir disso, realmente mudar. Agora, nós sabemos que nós temos tido grandes problemas com falta de médicos, com falta desse atendimento. Mas essa é uma questão que nós precisamos atacar com responsabilidade e com gestão. Gostaria de saber de vocês a respeito se vai olhar para a periferia, porque principalmente as posses precisamos de calçamentos, precisamos de rede de esgoto e outras coisas mais, porque quando chove as crianças não vão para a escola, não tem ônibus descendo lá para pegar as crianças e nem subindo para pegar o pessoal. Agradeço também a Aparecida essa pergunta e aí, Aparecida, você até agradeço mesmo. Por quê? Porque eu acho o seguinte, Viçosa, nós precisamos fazer, enquanto governo, uma inversão de prioridades. E quando eu chamo inversão de prioridades, é exatamente você ter um olhar para a periferia, para essa chamada periferia, né? Então, eu tenho um carinho grande ali por Nova Viçosa, por Poços, conheço o seu bairro, e esse é um problema sério, né? Há uma violação dos direitos das crianças quando, por um simples problema de um morro que não tem um calçamento adequado, o ônibus não pega as crianças. Então, é o seguinte, é preciso, Aparecida, ter uma inversão de valores. Agora, aqui, no tempo que a gente tem aqui nessa conversa, é impossível a gente detalhar, mas isso nós temos que ter um corpo técnico que vá avaliar essas questões. Então, por exemplo, acredito que Viçosa precisa ter 100% de calçamento. Isso é uma questão que tem que ser prioridade de qualquer governo. E a gente vai trabalhar exatamente nesse sentido. E aí, não só posses, mas a zona rural. Quer dizer, é preciso inverter os valores. É necessário olhar para o centro da cidade? Sim, porque todos nós passamos pelo centro da cidade. Mas, mais do que o centro, é preciso nós olharmos para a periferia. Enquanto abordava os cidadãos em busca de perguntas para este programa, a nossa equipe encontrou com um grupo de dança que fez performance ao vivo na praça. Você pode conferir esse vídeo
digitando Comunico GM no canal de YouTube. Vamos também à pergunta de um representante do grupo de dança e de um representante da classe empresarial. Eu queria perguntar para o Marcos Nunes o que ele veio fazer para incentivar a cultura aqui em Viçosa. Né? Então, ao invés de eu ficar aqui pontuando, vou fazer isso ou aquilo, acho que nós podemos fazer conferências de criança, juventude, de quem cuida realmente de cultura dessa cidade, e aí a gente vai ver a demanda. O que se precisa fazer? Precisa fazer isso e isso. Então, nós vamos agora ir atrás dos parceiros e, enquanto poder público, como eu já falei aqui, né, eu acredito que o Estado, que uma prefeitura, ela tem que ser forte no sentido de estar pontuando as ações, ela promover realmente aquilo que a nossa cidade precisa. E a nossa cidade precisa, né? Eu citaria, por exemplo, o grande problema que nós temos das nossas festas, que as pessoas confundem isso com cultura, a necessidade que nós temos de receber melhor esse público que chega na nossa cidade todo ano, que são os estudantes, e, obviamente, sem esquecer de pessoas como você e tantos outros que promovem a questão cultural, né, na nossa cidade. Qual que é a proposta dele para estimular, para incentivar, aumentar a demanda de oportunidade de emprego em Viçosa? Inclusive no intuito de aproveitar a mão de obra qualificada que a UFV fornece à cidade. Eu agradeço também a sua pergunta, Adalto, e o que eu tenho para te dizer é o seguinte, de novo, né, como eu respondi agora há pouco, eu não tenho nas minhas mãos uma varinha de condão, mas existe um instrumento de planejamento público que se chama plano estratégico. Então, nós podemos muito bem, agora, pegar especialistas e construir um plano estratégico para essa cidade. Nós sabemos que a nossa cidade optou pela questão da educação, mas nos falta aqui um plano estratégico de como atrair empresas, de que empresas precisam ser atraídas, de como fazer o trabalho na agricultura familiar para poder prender o jovem no campo, prender as famílias no campo. Então, o que nós precisamos fazer é sentar com especialistas, construirmos um plano estratégico para essa cidade e, a partir desse plano estratégico, nós vamos atrair os investimentos que precisam. Em todas as áreas, né? Desde áreas de alta tecnologia que nós temos aqui, como é o caso do Centev, como os empregos em todas as áreas. Então, nós precisamos, na verdade, chamar especialistas nas áreas e construirmos esse plano estratégico, porque é só a partir de incentivos, de conversa, de certeza de uma gestão boa, é que você atrai investimentos. E aí, agradeço a sua pergunta, é um problema seríssimo essa questão de geração de emprego aqui em Viçosa, que bate numa questão que nós já respondemos antes, que é a questão do trabalho, do homicídio, da ociosidade. Então, a cidade, a prefeitura, ela tem que realmente estar preocupada com isso, e o nosso setor produtivo tem a sua preocupação, agora o município também ele pode e deve contribuir nesse sentido. Marcos Nunes, na pesquisa recentemente divulgada, não foi representado ali na pergunta estimulada, e na espontânea também, vulgarmente falando, não foi lembrado pelos pesquisados, ocupando aí também uma posição de destaque entre os vereadores que mais trabalharam no município. Essa pesquisa te deu um ar de pessimismo para uma possível candidatura? Qual avaliação você faz? Não, ar de pessimismo nenhum. De novo, Geraldo, humildemente eu digo o seguinte, eu nunca fui candidato a prefeito, eu estou aqui a serviço. Serei um candidato se a conjuntura local, se o povo, se houver essa percepção. Eu, na verdade, entrei na política aí com mais de 45 anos para ser candidato a vereador. Muitos dos meus eleitores e outros dizem, olha, você devia ser prefeito. Então, a gente ouve isso com bastante cuidado e presta atenção. Então, eu tenho coragem de estar aqui nesse programa, porque eu acho que hoje eu tenho coragem de responder como um futuro prefeito de Viçosa. Então, as pesquisas é muito cedo ainda, né? Se a gente for verificar essa pesquisa, 50% disseram que não sabem ou não responderam, ou seja, ainda não é, infelizmente, o assunto de interesse das pessoas, né? Outras pesquisas, o meu nome aparece tanto em pesquisas espontâneas, mas como a não espontânea também, né? Então, a pesquisa não me assusta, é tranquilo, eu acho que muito pelo contrário, eu tenho que continuar no meu trabalho sério de vereador, me colocando sempre a serviço, e se
o conjunto político da cidade, e se a população da cidade verificar que acha que agora é minha hora, que agora é o possível, nós estamos aí. O importante é que a gente está aqui para servir. Então, eu devo repetir, né? Nunca foi plano pessoal ser prefeito, mas eu me coloco à disposição, se assim a população de Viçosa quiser, se assim nós entendermos, o partido e o grupo político da cidade assim o entender, nós estamos aqui para cumprir também com essa responsabilidade, com esse chamado. Na conjuntura nacional, a presidente Dilma, do PT, tem como vice Michel Temer, do PMDB. Em Viçosa, cogita-se possíveis chapas de consenso. PT e PMDB, Marcos Nunes e Cristina Fontes, poderiam compor uma chapa de consenso? Caso isso seja afirmativo, quem seria o prefeito, quem seria o vice-prefeito? Geraldo, eu acho que a política, embora seja difícil às vezes das pessoas entenderem isso, ela é o espaço onde as pessoas que pensam diferente sentam para poder chegar num acordo, para que ganhe a sociedade. Pelo menos no ideal, ela teria que ser assim. Então, eu acho que é possível sim uma chapa PT, PMDB, né? Na verdade, se nós formos ver originalmente, eu e Cristina somos pessoas que representamos classes sociais bastante diferentes, mas eu tenho aprendido a trabalhar com a Cristina na fonte, o companheirismo dela, acho que é possível. De novo, eu repito, isso não depende só de mim ou dela, né? Eu acho que isso depende de toda uma conjuntura, porque, embora o prefeito seja aquele maestro que vai fazer a coisa funcionar, existem forças enormes que fazem todo um conjunto, né, de uma cidade trabalhar. Então, eu não tenho essa preocupação, né, se fosse fechar uma chapa PT-PMDB, se a cabeça de chapa teria que ser ou Cristina Fontes no PMDB ou eu, Marcos Nunes, no PT. Mais importante do que isso é nós termos um compromisso, um programa de governo, uma seriedade no trabalho. E aí, quem tem que ganhar com isso é a cidade. Nós, os políticos, precisamos aprender que nós somos empregados do povo, estamos a serviço do povo e precisamos fazer uma política com P maiúsculo, uma política de verdade. E aí é tranquilo esse tipo de composição. Marcos Nunes, agradecemos a sua dedicação e atenção a esse espaço virtual. Fica o nosso muito obrigado pela presença nos estúdios. Eu aqui quero agradecer ao Geraldo, aos técnicos aqui, a Comunico, parabenizá-los, né? Eu tenho certeza, isso aqui é um grande espaço, agradecer mesmo a vocês essa utilidade pública que vocês têm feito, né? Para mim é uma honra enorme estar aqui, fiquei surpreso, inclusive, com o seu convite, viu, Geraldo, de estar aqui, mas pude aqui expor, né, em alguns minutos, aí aquilo que a população também precisa saber, nos conhecer melhor, e esse espaço da internet, ele é extremamente vital no dia de hoje. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês também, a todos os internautas e a vocês aqui da equipe da Comunico. Obrigado. Esse foi o Comunica Entrevista desta semana. Compartilhe essa ideia virtual. Muito obrigado e até a próxima.